Essa partida começa completamente normal, nada chama a atenção aqui. Abertura sólida, desenvolvimento tranquilo, tudo dentro do esperado. Se você visse só os primeiros lances, provavelmente pensaria, ok, mais uma partida técnica que a gente tá assistindo aqui, né? Mas tem um detalhe importante aqui, essa partida é jogada por dois caras que pensam o xadrez de formas completamente diferentes. De um lado temos Anatoly Karpov, ex-campeão mundial, extremamente paciente. E do outro lado a gente tem Viswanathan Anand, um jovem, rápido, agressivo, tigre de Madrás, um jogador que gosta de sentir que está no controle da posição desde cedo. Agora repara no que o Anand vai fazer aqui, ele joga o lance E5, ele fecha o centro, ganha espaço e entra numa posição que é confortável para ele. Esse tipo de estrutura é exatamente onde o Anand gosta de jogar. Tudo parece organizado, tudo parece lógico, e quando a posição parece lógica demais, o jogador começa a confiar nela sem questionar muito. Bom, até aqui nada de errado com o plano do Anand, o problema não é o lance, o problema é o efeito psicológico dele. O Anand sente que já resolveu a parte difícil da partida. Enquanto isso, o Anand começa a empurrar, os peões avançam, as peças ganham atividade e a posição começa a fluir. E esse é o momento em que o jogador começa a pensar em planos longos e para de pensar em acidentes. Bom, agora presta atenção aqui no que vai acontecer. O Karpov faz esse lance estranho, esse lance torre A5. Esse lance não ameaça nada, não cria tática, não muda a estrutura. E é exatamente por isso que ele é estranho. Normalmente quando alguém move uma torre assim, ele quer algo de imediato. E aqui o Karpov não tá querendo muita coisa profunda. Bom, aqui poucos lances depois, ele repete a ideia e faz o lance torre A7. E de novo nada acontece. Mas agora a torre está numa casa que não combina com o plano do Anand. E isso planta uma dúvida silenciosa no tabuleiro. A pergunta é, por que o Anand não reage? Por que do ponto de vista dele não existe nenhum problema concreto para resolver? Ele pensa que ele está melhor. Ele tem espaço, ele tem plano e isso é perigoso. O Anand ignora completamente a torre e continua com o plano dele, empurra o peão, mantém a estrutura, confia na posição. E aqui então, ó, a gente vai vendo os peões, o peão ficou avançado. Agora a vantagem começa a ficar concreta, surge até mesmo um peão passado, né? Vamos ver aqui a formação do peão passado, olha só, né? E agora isso muda tudo, porque enquanto a vantagem abstrata dá medo, a vantagem concreta dá confiança. O jogador começa a proteger a ideia, em vez de questionar se ela é segura. Né? Então, galera, olha só, nesse momento muita gente já pensa, ok, isso aqui deve estar ganho. E é exatamente aí que o risco começa a crescer sem ser percebido. Aqui vale uma pausa rápida, porque esse é exatamente o tipo de posição que engana muita gente. Quando um peão chega tão longe assim, na 7ª fileira, a maioria dos jogadores começa a pensar só em uma coisa, a promoção. O pensamento vira automático. Como que eu promovo? Onde eu promovo? Qual peça que eu faço? O problema é que quando o foco vira só execução, você para de checar se o plano ainda está vivo. Contra a maioria dos jogadores do mundo, isso aqui provavelmente funcionaria. O peão passa, promove, o jogo segue. Mas contra Karpov existe uma regra silenciosa. Se ele deixou você chegar até aqui sem reagir, confirma tudo mais uma vez. Porque Karpov não luta contra o peão. Ele luta contra o momento em que o adversário para de questionar a própria ideia. E o Anand, nesse ponto, já fez tudo que parecia certo. O plano funcionou até aqui. E é exatamente por isso que é tão difícil de mudar de ideia agora. É desconfortável parar quando você está tão perto do objetivo. Só que o xadrez não pune planos ruins. O xadrez pune planos bons, levados longe demais sem a última checagem. E é no próximo lance que a gente vê esse plano, se esse plano, né, realmente sobrevive até o fim. O Karpov do outro lado não entra em pânico, não tenta resolver tudo de uma vez. Ele só deixa o Anand continuar. E isso é importante, porque quanto mais longe o plano vai,
mais difícil é parar no meio. Então aqui a gente tem algumas trocas e de repente também o Karpov tem a formação aí do seu peão passado, né? Vamos avançando aqui um pouquinho mais e a gente vê que o peão agora do Karpov é um peão avançado. Cada passo parece confirmar que tudo está funcionando. Cada lance do Anand reforça a ideia, né, a convicção de que a ideia foi correta. Vamos passar mais alguns lances aqui. O Karpov se defende, o Anand continua jogando. E aqui a gente tá na 7ª horizontal. O peão chegou na 7ª. E esse é um daqueles momentos que o jogador sente a pressão psicológica ao contrário. Não é medo de perder, é medo de estragar algo que parecia ganho. O Anand segue empurrando mais uma vez. E aqui então o peão dele vai se aproximando da primeira fileira, galera. Aqui muita gente já tá pensando na promoção antes mesmo dela acontecer. O cérebro já começa a comemorar antes da hora. E isso faz o jogador executar no automático. E agora, galera, o peão finalmente chega à casa de promoção. Ele se transformou em rainha. E esse é o momento mais satisfatório do xadrez. Um plano longo parece finalmente recompensado. Mas olha o que acontece. O Karpov captura a rainha imediatamente, sem surpresa, sem pressa, como se esse momento já estivesse previsto desde muito antes. Aqui a partida praticamente acaba, mas não por um erro grosseiro, mas porque todo o plano dependia de uma precisão absoluta até o fim. E o Karpov esperou exatamente esse fim. Depois disso, a posição preta começa a cair, as peças perdem coordenação, as opções desaparecem. O Anand ainda joga alguns lances, mas agora é diferente. Ele sabe que algo escapou, né? E pouco depois, ele abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. E essa é a parte mais interessante dessa partida. Não teve ataque brilhante, não teve combinação espetacular. Teve paciência, teve espera. Teve alguém que entendeu melhor quando não agir. Bom, anos depois, o Anand seria campeão do mundo, galera, um dos maiores jogadores da história. Mas nesse dia, em 1991, o Karpov mostrou uma coisa simples e brutal. No xadrez, não basta ter um plano bom. Você precisa saber até quando esse plano é seguro. E essa partida, então, não é sobre cálculo nem abertura. É sobre perceber o momento em que a confiança vira armadilha.